Então, é uma história bem curiosa, todo mundo fica pensando como que você teve coragem de fazer isso. E olhando para trás hoje, nem eu acredito que eu fiz muitas vezes. Então, eu sou formada em Direito. Logo que eu terminei o Direito, eu já emendei um mestrado. Então, sou mestre pela PUC do Paraná aqui. No mestrado, a minha dissertação virou um livro, que é um dos primeiros livros sobre a lei de bullying do Brasil. E eu tinha uma carreira bem consolidada no Direito, mas eu não me sentia... Não é que eu não me sentia feliz, porque eu gostava muito da parte da pesquisa, eu gostava do mundo do direito, mas eu não gostava de atuar no litigioso. Então, eu atuei bastante na área de direito médico, eu dava palestra em hospitais, fazia bastante essa parte contratual e preventiva. Eu amava, mas me colocava para fazer uma audiência, para discutir com alguém. Eu quase morria, sabe? Eu ficava muito nervosa. Eu falava, me põe para falar para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas, mas não me põe para fazer uma audiência. E eu sempre gostei de moda. Então, desde bem criança mesmo, eu gostava de roupas masculinas. E daí minha família me levava no psicólogo para ver o que acontecia, que a menina queria pôr as roupas do irmão e aquela coisa toda. Daí na adolescência eu tive uma crise de estilo, porque daí eu não sabia exatamente o que era certo, né? Que se vestir de meninos eu sabia que era errado, mas o que era certo? Daí usava um monte de coisa tudo junto, sofria bullying na escola porque ia, né, toda fantasiada, enfim. E depois disso, na faculdade, com o direito, eu fui realmente encontrando meu estilo, porque daí eu podia ter roupas mais masculinas, porque era uma vestimenta mais formal, e ao mesmo tempo eu fui me descobrindo bastante nesse período, assim. Então, foi muito importante ter feito direito, não me arrependo, não faria diferente, mas todo lugar que eu ia, tanto quando eu fazia estágio ou quando eu já era advogada, as pessoas me notavam diferente por causa da minha roupa. Então, no fórum, por exemplo, que naquela época a gente ia no fórum, né? Era tudo presencial. Nenhuma vez eu fui tratada como estagiária, porque eu ia bem vestida e me tratavam como advogada. Então, às vezes, já aconteceu de eu ser estagiária, né, e advogada do escritório para fazer audiência, advogado mais novo, enfim, e eles achavam que eu era advogada e que ele era meu estagiário. Então, eu fui percebendo no direito que a roupa realmente fazia a diferença. Então, eu me destacava por ter algumas informações que eu não sabia que eram estratégicas, mas que já era um mundo que me interessava muito. Eu comecei a advogar, daí uma juíza um dia parou a audiência para perguntar de onde que era a minha bolsa. Eu comecei a dar aula de direito e os meus alunos queriam as minhas roupas. E sempre foi a roupa, sabe? Então, sempre foi algo que foi um diferencial. E as minhas amigas, quando começou essa moda de Instagram, lojinha de Instagram, começaram, Mari, por que você não faz uma loja? Eu falava, gente, eu não tenho tempo. Eu trabalho no escritório e dou aula. Que horas que eu vou fazer isso? Ué, mas é online, daí você se vira. Daí nessa época eu estava dando aula em São Paulo e como era aula gravada, eu tinha um horário para eu gravar durante o dia que eu podia escolher. E daí eu pegava o meu horário de almoço ou eu ia bem cedo, né, porque tem aquelas feiras em Brás e coisa arada em São Paulo, para eu ver o que era esse mundo aí da moda de varejo. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e eu comecei na moda em 2018 fazendo isso, trazendo roupa de São Paulo para vender online no Instagram, enquanto eu não estava advogando ou dando aula. Uau! Isso, roupa feminina, masculina, mescla? Eu comecei com roupa feminina. E foi muito engraçado, porque nesse período já batia um medo, assim, de o que as pessoas vão falar. Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Total! Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que eu vou vender? Será que eu não comprei um monte de peça que nem me serve? Que vai ficar aí, eu não sei nem o que fazer com essas roupas depois. E eu comecei com R$500 essa história de, comecei na moda. De tipo, né, alguém ajudou, veio de família boa, sei lá, porque todo mundo fala isso. E na verdade não, eu comecei com R$500 do dinheiro que eu juntava, que eu dava aula. Tem muito bom gosto, né? Mas eu estudei bastante também, que também não é tão simples não é só assim. Gosto assim, né? É óbvio, né, que eu acho que quando a gente tem um talento pra coisa, é muito mais fácil. Mas quando a gente tem informação, não tem talento que supere, eu acho, sabe? Então, se você unir tudo, melhor ainda. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos, com Sem certeza. dúvida.
Não, e eu achei legal que na história dela, né, você falou, olhando pra trás eu não mudaria nada. E com certeza não, porque, você falou, né, pelas tuas roupas, você sofria bullying, mas ao mesmo tempo isso também ajudou você a construir uma imagem de mundo, entender o que era vestimentas de uma forma diferente do que as outras pessoas. E ao mesmo tempo, né, te ajudou a formular lá a sua lei pra bullying. Eu acho que, assim, é um legado muito bonito que você deixou pra trás olhando pra isso, né? E teve algum momento na sua vida que você olhou e falou assim, cara, eu quero pivotar, não quero mais ser advogado, eu vou fazer só isso, ou desculpe até minha ignorância, você continua advogando, continua fazendo parte no mundo do direito de alguma forma, dando aula, ou hoje está 100% focado no estilo, assim, na construção de estilo masculino? Foi bem difícil essa transição, porque no início eu comecei a trazer roupa, né? Então, ficou muito essa coisa de outras pessoas que me conheciam do direito falar, nossa, mas é você na foto? E teve até um vídeo do TikTok que eu fiz de consultoria de imagem já, e alguém falou, você não é a professora tal? E eu era professora de direito. E, ao mesmo tempo, vieram duas pessoas muito próximas, assim, que hoje é algo que a gente olha com espanto, mas na época foi bem perturbador, assim, olha o que você está fazendo, você é mestre em direito, olha o teu currículo e você vai virar uma sacoleira. Gente, eu amava, eu achava muito mais gostoso fazer aquilo. E quando eu vendia, acho que a primeira peça que eu vendi no Instagram foi um body, eu estava fazendo uma audiência e daí de repente apitou lá no meu Instagram, eu comprei o body, já fiz o depósito, que nem tinha Pix, né? Sim. E tal, como é que eu faço para pegar? E eu fazendo audiência de, eu só quero ir lá entregar esse body, sabe? Então, comemorando a primeira venda, né? Nossa, muito feliz. E eu não tava nem aí, que eu tava ali naquele mundo do glamour, do direito, sabe? Então, quando as pessoas falaram isso pra mim, que foram duas pessoas, foi muito impactante, assim. Não era o medo de não dar certo, porque já tava dando certo. Primeira semana que eu trouxe as coisas a primeira vez de São Paulo, eu vendi tudo. Olha que maravilha. E aí eu ficava nessa de, não tem como não dar certo. Mas como é ser vista como a sacoleira? Porque, a princípio, eu era o fenômeno do direito, né? A pessoa super nova, eu acho que com 23 para 24 eu já era mestre em direito, com 26 anos, meu primeiro livro. Então, era muito difícil desapegar disso, assim. Sim. Acho que essa foi a parte mais difícil. E eu continuei levando tudo junto até a pandemia. Então, eu comecei a fazer curso de consultoria de imagem em São Paulo, eu estudava tudo que eu conseguia. Enquanto eu não estava no escritório, eu não estava dando aula. E eu já comecei a dar aulas de negociação e vendas e oratória, porque daí eu também saía um pouco do direito e as pessoas vinham conversar comigo disso de como é empreender, como que é fazer. E isso foi me dando um gás, assim, de eu posso sobreviver sem ser do direito. Talvez eu não precise do glamour do direito e as pessoas ainda olham para mim. Então isso foi bem importante, assim.